Povo angolano, eu sou o Dr. Charles Bois-Poity, o melhor quimbandeiro de Angola, o melhor curandeiro de Angola, o feiticeiro, da maneira que vocês pensam, o bruxo e o grande espiritualista. Sobre os rituais que fizeram na ilha ou na marginal de Luanda para cortar a chuva no nosso país ou em Luanda, houve primeiro erro. Não se faz rituais para parar a chuva ao lado do mar. Só se faz em frente de um terreiro, quer dizer, em frente a uma casa de tratamento tradicional, ou numa aldeia, ou ao lado de um rio, ou numa lavra. Os rituais que fizeram na ilha, os mais velhos que tiveram a falar não invocaram e evocaram nomes dos grandes santos africanos. Não fizeram isso. Como o Xumaré, Anchan, Nana, Oya, Oga, que são grandes santos africanos que controlam a chuva, os rios, os lagos, as tempestades, os raios, trovoada, etc, etc. Solução, já que houve um erro dos rituais, um erro ritualístico, olha um dia ou depois de 2 dias, olha a chuva que caiu, que morreram quase 14 pessoas. Erro fatal. Para cortar a chuva, só se faz os rituais para travar a chuva quando a chuva está ameaçada, está quase a iniciar. O que fizeram mais velho, aquilo são tratamentos primitivos, tratamentos primários daqueles tempos. Que seja uma lição para o governo provincial do Luanda, que não reconheça que eu, Charles Bois-Poity, sou o melhor, o grande quimbandeiro, o feiticeiro de Angola. A solução de ganhar o Mundial. Eu meti a chuva no ano passado no Cunene. Pediram a chuva de Luanda. Eu dei a chuva de Luanda. Pede a mim que conhece o segredo do mundo, que corta essa chuva. Agora vamos dar o trabalho para reduzir as inundações e o estrago que essa chuva faz por causa de um erro de não confiar em mim. Estou pronto para ajudar o nosso governo, para ajudar a governadora, para ajudar o governo provincial de Luanda e travar a chuva ou abrandar a chuva. Mas foi um grande erro daquele tratamento da marginal. Viva Angola, viva a medicina tradicional. Charles Bois-Poity, o melhor dos melhores.